Evaldo, pareceu que demorou 2 horas. Eu disse, porque o senhor não prestou atenção. Se o senhor tivesse acompanhado o meu raciocínio, viria que foi rápido. Senhor Evaldo, eu prestei atenção. Eu então resolvi dar-lhe o golpe de misericórdia. Eu perguntei, qual foi a parte que o senhor gostou mais? De tudo, tchau! E saiu correndo. O ansioso é um mecanismo psicológico. Para poder evitar problemas, a gente se torna um problema. O terceiro inimigo da criatura humana é o medo. Felizmente aqui no Rio de Janeiro ninguém tem medo. Vivemos a hora do medo. Temos medo de tudo. Temos medo de avião. Temos até medo de amar. Se uma pessoa nos disser assim, sabe que eu amo você, a gente, o que será que está querendo de mim? Que nós temos armados. Daí o medo tomou conta de nossas vidas, porque nós estamos desestruturados emocionalmente. Eu tenho uma amiga aqui do Rio de Janeiro, que é uma senhora que no passado tinha chofer, tinha automóvel de luxo, e o marido era muito zeloso. Certo dia, o chofer não veio, e ela deveria ir a Copacabana. Ela chamou um rádio-táxi, e disse, eu iria à casa de fulana, e às 11 horas eu chamaria um outro rádio-táxi, e estarei em casa. Às 11 horas, quando ela desceu da casa da amiga e aguardava chegar o táxi, ela percebeu que um homem estava olhando-a. Ela estranhou. O homem olhava fixamente, quis até falar. Ela virou o rosto. E o homem foi se aproximando e ela foi andando. E o homem seguiu. Ela acelerou o passo. Ele também. Ela correu. Quando ela correu, ele gritou, louca, sou eu, teu marido? O medo. A que ponto chegamos? Eu tenho uma amiga que foi atravessar um viaduto em Salvador, foi assaltada na entrada do viaduto e foi assaltada na saída do viaduto. Quando o segundo assaltante chegou, ele disse, agora vá atrás do seu colega que acaba de me roubar. Porque atrai a mente. Há pessoas que têm um especial sabor para bandidos. Atrai, porque tem segurança. A doutrina espírita me ensinou que somente me acontece o que eu devo. E se eu não dever, não me acontecerá. Precaveio, mas não tenho medo. Já viajei por 2.100 cidades e 54 países. Pois fui assaltada aqui no Rio. O assalto mais delicioso do mundo. Porque foi na época que ninguém assaltava, eu sou pioneiro. Em 1971, no Flamengo. Quando o bandido saltou e me abraçou, eu pensei que era um amigo. Porque espírito é assim, a gente vai andando, ele agarra a gente. Quando me agarra, eu fico bem, olá. Como eu não sei quem é, eu espero que se declare. Ele então me abraçou, colocou uma coisa aqui, outra cá. Eu fiz assim, olá. Ele disse, é um assalto. Eu disse, ah, coitado, perdeu a noite. Porque me assaltar é falta de tempo. É uma larga história, mas cuja síntese é muito curiosa. Porque disse, estou com a faca da sua barriga. Eu sou egresso da penitenciária Lemos Brito. Já matei um. E você vai ser o próximo. O que é que leva aí? Eu não levava nada. Porque eu tinha ido fazer um culto evangélico na casa de uma amiga. Só usava o relógio, não uso carteira. Eu sou meio que a rainha Elizabeth. Eu não carrego dinheiro, não carrego nada. Relógio e caneta. Portanto, podem avisar que é perda de tempo me assaltar. Então, ele disse, mas não leva nada. E me ofendeu. Como é que o sujeito chega na sua idade? Imagine. Em 1971, se fosse hoje, eu perguntei qual a idade. Ele disse, como é que chega na sua idade e não carrega nada? Eu disse, eu não sabia que ia ser assaltado, aí eu não trouxe. Mas eu não tenho medo de você. Eu sou espírita. Eu acredito na imortalidade da alma. E se você me matar, você me faz um grande benefício. Porque eu entro na vida como vítima, mas o assassino vai ficar aqui para ver como é bom. Nesse momento eu vi a mãe dele desencarnada.
E ele disse: você está falando que matou um, você matou dois. Você matou o seu padrasto e a sua mãe morreu de desgosto. Dona Carmencita, o ladrão tremeu. Ele disse: ela já morreu. Eu digo: morreu nada. Ela está aqui ao seu lado, lamentando ter posto no mundo um bandido como você. Agora, solte-me. Ele titubeou, disse: solte-me. Ele soltou. Eu fiquei mais surpreso do que ele. Então eu olhei para ele. Ele disse: qual é o seu problema? Eu disse: é fome. Ele disse: então vamos ao meu apartamento que eu lhe darei comida. Porque dinheiro eu não dou a malandro. Agora comida sim. Aonde o senhor mora? Eu disse: aqui pertinho. Vamos lá. Porque agora, depois desse choque, eu também estou com fome. Vamos lá comer. Até eu explicar aos espíritas que era o assalto. Como os espíritas não têm mau juízo de ninguém. Foi bom você me ter soltado. Ele então soltou e disse: vamos ao apartamento do senhor. Meu Deus. Eu já fiz a pergunta, quando ficar velho. Eu digo: se ficar velho. Porque a velhice é um prêmio, eu que eu diga. Muita gente morre nesse trânsito. Porque a mentalidade anterior era: não, religião é para velho, quando tá para morrer não tem mais o que fazer. Aí se arrepende de se entregar a Deus. Aí Deus também não quer lixo. Para que ele quer esse monte de velhote, tudo caquético, acabado, arrependido? Ele diz assim: calma, meu bem, você vai voltar para a terra para começar tudo outra vez. Então nós temos que ser lógicos, gentis, mas não temos como torná-los adeptos, frequentadores, estudiosos. Mas a pessoa fica e termina: ai, Divaldo, e fica tirando, né? Então eu me lembro de Chico Xavier, que chegava a pessoa, Chico já idoso, doentinho, e a pessoa passava a mão na testa dele e dizia assim: ai, Chico, deixa eu levar um pouco da tua mediunidade. E Chico dizia: leva, meu filho, e leva também dos meus sofrimentos. Porque a mediunidade estava vinculada à prova dele, né? Ninguém chega a um doutorado sem alfabetização. Daí é muito natural que nós digamos aos nossos amigos como proceder. E ter paciência com eles. São os doentinhos renitentes. A mim me ocorrem coisas em que, como eu sou muito velho, chegam pessoas e dizem: ai, Divaldo, há 40 anos eu estive lá no centro e fiquei bom disso, daquilo, e eu fico em pé olhando. Agora eu estou com um novo problema. E me dá uma vontade de dizer: o que é que você fez durante esses 40 anos? Foi piorar. Enquanto ele estava nesses 40 anos, eu estava em pé há 40 anos. E diz com a natalidade. Eu digo assim: mas eu nunca mais ouvi. Você sabe, né? Não pude voltar, só agora. Porque só agora, porque não tem jeito. Então um dia eu estava examinando e Joana Dias me disse: cobrando a caridade, né, meu filho? Porque eu estava procurando apertar um pouco a pessoa. Ela está cobrando, né? Faça, sem pedir qualquer retribuição. O problema é da pessoa, semeie. É a parábola do semeador. Então façamos isso. Mas vou descontar a que ponto chega a alma humana. Há 2 semanas eu estava atendendo, como sempre. Eu chego 1 hora antes, atendo. Depois da reunião atendo, também com maior prazer. E então chegou um amigo. E ele disse: ai, Divaldo, eu vou te pedir uma caridade. Pois não. Você ora por mim hoje? Ora, com prazer. Algum problema? E fiquei já preocupado. Meu amigo devia estar com problema. Daí, não é exatamente um problema. É o seguinte: eu queria lhe pedir para você orar para mim, para Deus me salvar da tentação. Logo eu pensei que estava algum problema afetivo, né? Ele era casado, eu conhecia a esposa. E ele disse: sem dúvida. Mas está acontecendo alguma coisa? Não, é que amanhã eu vou à praia, não sabe? Então eu quero que você ore para que eu resista à tentação. Ele ia se divertir, eu ficava de joelho. Mas eu não perdi o jogo. Eu digo assim: você quer mesmo evitar a tentação? Quero. Venha amanhã ficar aqui comigo atendendo as pessoas ao invés de ir à praia. Mas como é que eu faço? Eu quero também me divertir. Então vá, deixa a tentação tomar conta. Quando chegar em casa, conte a mulher, me socorra que eu estou tentado. Não é uma coisa paradoxal. O conceito da caridade. Quer dizer, me socorra porque eu vou me jogar no poço, viu?
E se eu cair, a culpa é sua. Mas são crianças espirituais. Então eu ri e vou lhes contar. E orei, o que é que eu ia fazer? No domingo pela manhã, quando eu abri o olho, eu digo, meu Deus, Pai nosso, meu Jesus, Joana, minha irmã, vá lá, socorro, coitadinho. Deixa ele ficar míope, que os biquíni das meninas sejam mais compridos. Para socorrer o pobre, coitado. Mas eu não pude perguntar, porque eu viajei. Quando eu voltar, que eu ia fazer, digo assim, então, a tentação funcionou, o antídoto funcionou. Ingenuidade, né? É psicologicamente uma criança. Eu ia falar, funcionou, mas há 2 semanas eu não enxergo nada. Você esqueceu de dar um prazo. Ah, é verdade. Não, hoje já vou orar para que ele volte a ver. E vou dizer que foi conselho de um amigo no Canadá, né? Que a minha pressa cegou ao filho do diplomata. Mas ele tinha um filhinho de 6 anos. E quando chegaram os convidados especiais, a criança foi um encanto e todos sorriram. E foi começar a reunião. Quando ele se preparava, o filhinho entrou correndo e gritou, papai, vamos jogar bola? O pai olhou para auxiliar a empregada e pediu-lhe para que retirasse a criança. Ela levou-a. E logo começou o estudo, e a criança pareceu libertar-se da auxiliar. Entrou correndo, papai, papai. E ele ficou muito constrangido, pegou o fininho. Ele viu sobre uma mesa com um tampo de vidro o mapa dos Estados Unidos e uma tesoura. Então ele teve um insight. Pegou a tesoura e cortou o mapa em vários pedaços, tirou o tampo de vidro e disse, leve. Se você me refizer o mapa, eu abandono tudo e vou brincar com você. E disse à empregada, não interfira. A criança saiu correndo. E menos de 10 minutos lá vem o terrorista. Papai, papai, aqui está. Ele olhou e o mapa estava perfeito, né? Um mapa muito fácil para uma criança de 6 anos. Ele não acreditou que foi a criança quem fez. Olhou para a empregada e disse, não me envolvi. Meu filho, como é que você fez isso? Ele disse, do outro lado tinha a cara de um homem. Eu consertei o homem, então eu consertei a América. Daí o nosso propósito é a nossa transformação moral. Quando nós mudamos-nos, o mundo se muda. E então a nossa melhor colaboração como indivíduo, como auxiliar desses mensageiros da Era Nova, é operar a nossa autoiluminação. Porque através dessa iluminação interior, nós mimetizaremos todas as pessoas. Está demonstrado, estatisticamente, que o maior contágio é da alegria, não é da tristeza. Quando eles tinham problema, Divaldo, consultavam. Mas depois que terminavam, zombavam. É um conflito deles, não era meu, eu estava na minha, como diria o carioca, eu estava numa boa. Eles é que estavam em conflito comigo. Daí toda vez que uma pessoa tente nos ironizar, tente nos diminuir, está com inveja. Não pode subir, então quer nos puxar para baixo. Que os colegas zombavam muito porque eu não fumava. E havia um especial que era muito bem protegido, eu era pobre. E ele gritava na sala em que eu estava trabalhando, mas Divaldo, você não fuma? Eu digo, não. Por que o espiritismo proíbe? Eu digo, não. Eu não vou gastar dinheiro para suicidar-me. Mas como? Eu digo, o tabaco mata. E explicava, mas não bebe uma e outra? Eu digo, não bebo. Por quê? Porque o fígado não gosta. O espiritismo não proíbe. Não, eu digo, não. Então desarmava, né? Mas uma boa, como que eu não estava dizendo nada. E de tal forma chamava a atenção isso, porque eu era uma excrescência, um alienado. Então eles vinham com uma fofoca, eu digo, não me conte, porque não me interessa. Consegui sobreviver 35 anos no funcionalismo público. Isso é uma vitória incomum, né? Então, consegui sobreviver. Daí, a nossa técnica, em qualquer lugar, é, primeiro, nos adaptarmos aos hábitos, aos costumes, às tradições. E não acharmos que, pelo fato de termos a luz, somos melhores ou estamos melhores. E, através da conversa natural, sempre nos informarmos, sempre falarmos.
Porque todo mundo tem perguntas. O Espiritismo tem respostas. Eu viajava a São Paulo. Era muito jovem, tinha 20 anos de idade. E estava proferindo as minhas primeiras conferências na Federação Espírita do Estado de São Paulo. 3 amigos formávamos um quadrilátero de fraternidade. Amávamos-nos. E eu fui convidado para proferir uma conferência em São Paulo, no sábado, porque eu era funcionário público. Deus me deu esta honra. E chego a São Paulo às 16 horas. E é estranho que os meus amigos não estão no aeroporto de Congonhas, era o único. Não estão me esperando. Eu já havia estado 2 vezes, peguei um táxi e fui diretamente ao Brás, que era um bairro eminentemente italiano. Fui à rua Piratininga, onde morava a minha amiga, que era minha anfitrioa. Lá cheguei, toquei a campainha, nada. Mas eu toquei tanto que a vizinha do lado saiu e perguntou: está procurando Isaurinha? Eu digo: sim, senhora. Ela viajou. Eu não acreditei. Como é que ela me convida para vir de Salvador, manda a passagem, eu viajo 2.200 quilômetros e ela vai para Uberaba? Pensei eu, essa senhora deve ser transvairada. Eu disse: será que se eu tocar? Não, ela viajou com Bissoli e com Joaquim. Eu digo: não é possível. O trio vai embora e larga o pobre do último. Eu devo ser o rei de copas. E estou aqui fracassado. Mas mantive a dignidade baiana, sorri para ela, agradeci. E ela disse: você era o hóspede que ela estava esperando? Eu disse: como a senhora sabe? Ela me falou en passant. E depois ela viajou para Uberaba. E para não ficar humilhado, eu digo: realmente ela me disse qualquer coisa. Não havia dito nada. E eu disse: pois não, então ela volta quando? Amanhã. Eu digo: então amanhã eu voltarei. E eu comecei a pensar em que tipo de hotel eu iria ficar. Porque com salário de funcionário público, não dava exatamente para uma pensão, não dava exatamente para um sem-teto. Então eu não sabia o que fazer. E fui andando até a Praça Roosevelt, uma praça encantadora, e vi tantas pensões. Que progresso, né, São Paulo? Hotel e motel devem ser coisas diferentes ou será a mesma? E então um motel atraente, iluminado, com todas as cores, alegre, colorido, e aquela palavra enorme, motel. Eu digo: vou para lá. E fui, carregando a mala baiana, aquelas malas quadradas horrorosas, e eu no maior charme. Cheguei ao hotel, entrei com toda a pompa e circunstância. Achei o homem um pouquinho antipático, mas ele não tinha culpa, coitado. E ele perguntou: pois não? Eu digo: tem algum quarto? Ele disse: quantos queira. Eu achei estranho, mas ele disse assim: eu quero alugar um quarto. Por quantos minutos? Eu disse: não, eu quero passar a noite. A noite toda? Eu disse: a noite toda. Claro, né? Eu quero. E a companhia? Quer que eu providencie ou trouxe? Eu achei a pergunta tão estranha. Como é que eu vou me hospedar no hotel, levar a companhia, ou esperar que ele arranje a companhia para mim? Eu digo: mas isso é São Paulo. E a Bahia, naquele tempo, coitada, não vai comparar com São Paulo. Eu disse: não, eu não preciso de companhia, não. Ele disse: tá bem. De que horas a que horas? Eu li o relógio e digo assim: das 7 às 7. 12 horas, hein? Vai lhe custar caro. Eu digo: o que é que significa caro para você? Ele pegou o lápis e calculou cada 15 minutos de 12 horas. E eu estou vendo o homem multiplicado e digo: nossa, vai constituir aqui uma Babilônia. E deu o total. Eu li mentalmente enquanto eu carregava no bolso, até que dava, e dava para um lanche, quando saísse daquele motel encantador. Então eu fiz um cálculo: pois não, eu aceito. Eu digo: quem é a carteira de identidade? Não. Assine aqui só no livro. E vá logo aqui no primeiro, no número 2, aqui à direita. É o mais confortável que nós temos. Eu digo: mas como Deus é bom comigo, hein? O mais confortável. Tinha até piscina. Não, piscina não, era banheira. Mas como eu era muito ignorante, ele falou assim: olha, pode tomar um banho total. Eu digo: nossa, uma piscina dentro do quarto. Que maravilha. E então eu sentei-me e comecei a sentir-me mal. Uma certa indisposição, uma certa animação que não me era habitual. E então
encostei a cabeça no travesseiro, senti um verdadeiro incêndio, porque tenho muita sensibilidade na cabeça, nas mãos. Eu digo, que coisa, que travesseiro? Joguei ao chão. Eu usava uma pasta, que era quase um travesseiro, aquelas pastas lindas, quadradas, horrorosas. Eu envolvi na toalha, botei, ficou mais ou menos. Entra meu espírito, Joana de Ângeles. E eu digo, nossa, que santuário. Ela veio nos visitar. Então, sempre que ela entra, eu estou deitado, eu me levanto para receber a senhora. Levantei-me e ela disse, meu filho, nós o trouxemos aqui. Eu digo, mas que carinho, meu Deus. Foi ela que me inspirou. Eu não estou sabendo ainda o que é motel, né? Eu ainda estou na outra imagem. Eu digo, pois não, minha irmã, muito obrigado. Mas para quê? Para você passar a noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, mas a noite toda, até às 7 horas. Eu disse, mas morreu alguém? Não, é para evitar a morte de muita gente que você vai ler. Eu disse, alguma coisa? Meu filho, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Mas quais irmãs? É que algum convento? Divaldo, você está obtuso. São nossas irmãs equivocadas. Eu aí demorei um pouco para entender equivocado. Mas em que será que elas se equivocaram? Será que pagaram o imposto errado, qualquer coisa? Mas aí me veio um insight. E eu disse, quer dizer que... Exatamente. Eu aí saí da cama. Havia uma mala. Eu olhei para a mala, se estava ocupada ou não. Sentei-me à mala, abri a pasta e tirei o Evangelho. E passei a noite inteira lendo o Evangelho, dai com a mão, sem que a outra saia. A paciência. E de vez em quando eu dava assim uma caída, levantava, e era, Divaldo, meu filho, vamos orar. Às 7 em ponto, eu estava pálido, eu estava fraco, não havia jantado, não havia nada. Orei tudo que eu sabia, do Pai Nosso ao Creio em Deus Padre. Não deixei nada para trás. E aí carreguei a mala, quase não aguentei. Quando eu fui saindo, o homem ainda estava de plantão, riu, disse assim, então, teve uma noite boa? Eu disse, mais ou menos. Quantas visitas recebeu? Eu disse, bem, eu recebi uma visita só. Só. A noite inteira? Eu disse, a noite inteira. Ele disse assim, e era uma mulher bonita? Eu digo, belíssima. Era um anjo. Eu não sabia que meu motel frequentavam anjos. Eu digo, frequenta. Os anjos também vêm aos pântanos. E saí dali e fui à casa da minha amiga. Tomei o café. Fui arrastando a mala e campainha. Nada. Abre-se a porta ao lado. E a senhora diz, mas eles só vão chegar às 14 horas. Eu digo, eu morro até lá. Porque não tem outra solução, eu não aguento mais nem sair. Eu disse, será que eu posso ficar sentado na escada? A senhora me olhou e disse, não gostaria de ficar sentada aqui na minha casa? Eu disse, gostaria, sim senhora. Então eu entrei, sentei-me, olha, não tinha nada a ver com o ambiente do local agradável que estivera à noite. Mas ela me levou e disse, olha, não abra a mala. Eu lhe vou dar o pijama do meu filho, ele tinha seu corpo. E você parece com ele. Graças a Deus eu parecia com o rapaz. Aí tomei o banho. E ela disse, vou colocar sais. Eu digo, não senhora. Não, mas eu pensei que era sal de cozinha. E eu digo, não senhora, muito obrigado. Não, vai ser bom, é quente. E começou a mexer e vieram as espumas. Eu digo, nossa, mais rico tem cada complicação. E então derrapei. Quase que o sal entrou pelos orifícios naturais da face. Quase que eu dormi. Tive que fazer esforço. Levantei-me e ela me disse, fique com o pijama. Vem agora tomar o café. Meus amigos, que café laudo. Eu tenho um filho, ele é médico, professor da universidade, e é ironia em pessoa. Ele me diz há muito tempo assim, tio, quando o senhor for a um banquete, não proceda como pobre. Eu digo, mas como é que pobre procede? Não, tio, pobre quando chega no banquete, que ele vê aquilo e fala assim, oba! Proceda como rico. Eu perguntei, mas como é que rico procede? O rico olha com nojo. Como que eu, quando via coisa, eu ia dizer, opa! Mas então eu detive, sentei-me. E ela disse, não gostaria de deitar-se um pouco? Eu disse, gostaria, sim, senhora. Pois quando Isaura chegar, eu lhe desperto.
Eu olhei para aquela mulher, aquela dama, e disse, meu Deus, é um anjo. E Joana acariciando-lhe a cabeça. Fui deitar-me na cama do seu filho, mas não estou sabendo de nada. Deitei-me, dormi por uma meia hora, e quando acordei estava um rapaz, desencarnado, e disse, Divaldo, eu sou o filho dela. Eu desencarnei há 2 meses, e mamãe está à porta da loucura. Era o filho único, ela é viúva, porque eu quero falar com mamãe. Você deixa eu incorporar? Eu digo, não posso. A ética da doutrina não permite fazer incorporações à toa. Mas eu posso melhorar. Faremos um culto evangélico e na parte final oramos. Se os mentores deixaram, você fala com a sua mãe. Ele então veio e me deu um nome grego complicado. Eu digo, eu acho que vou errar seu nome. Ele disse, não, diga de qualquer forma. Me descreva principalmente esse sinal de uma cirurgia leporino bifocal que eu tive. Havia um sinal no lábio. Eu vesti-me. A senhora me abraçou com um sorriso e me disse, deixa eu abraçar você. Você parece tanto com meu filho. Eu digo, pode abraçar-me, porque seu filho está aqui comigo. Ela abraçou o filho, me beijou o rosto. Ele a incorporou. Eu não aguentei mais, eu digo, é muita coisa para um médium só, deixa eu receber, para aí facilitar. E ele conversou com ela longamente. Eu estava em transe absoluto. Quando eu despertei, ela disse, a partir de hoje, eu vou ser sua mãe. Meu filho voltou, ele está vivo. Bem, ficamos conversando. Eu lhe falei como era o espiritismo, a mediunidade, como era que eu via os espíritos, como é que eles conversavam. Ficamos encantados. Parece que nos conhecíamos fazia tempo. Às 15 horas, chegam os amigos de Uberaba. E ela vai e diz, Isaura, você conhece por acaso um certo Divaldo Pereira Franco? Ai, meu Deus, eu me esqueci. Chico mandou me chamar. Eu digo, quer dizer, porque eu não sou ciumento. Quer dizer que ela ama mais ao Chico do que a mim, é? Ela viaja aproximadamente 530 quilômetros e eu venho até ela vai até ele. Eu vou cobrar isso dele. Deixa ela me aparecer. Então a senhora, que era cheia de picardia, disse, pois é, ele esteve aqui, ele procurou e foi embora. Mas ele foi embora? Sim, veio ontem. Veio hoje. Você não estava. Meu Deus, o que é que eu farei? Eles posso lhe fazer um favor. Você vem até a minha casa, porque ele foi embora para a minha casa. E você só vai ter o direito de dar a ele um cafezinho, uma coisinha, porque a partir de agora é meu filho que Deus mandou para mim. Me hospedava com ela e recebia os meus velhos amigos na casa dela. Eles iam jantar comigo, eu tomava café na casa vizinho. Olha que mordomia. Então a vida é constituída dessa maravilhosa sinuosa. Então essas são as expressões grandiosas do amor, da felicidade de nós estarmos vivos. É o grande desafio da vida, convidando-nos para o ministério da solidariedade humana.